Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. Primeiro, Lula acusa, depois o Trump, né? Eu não acredito que ele esteja apenas sendo bonzinho, isso é estratégia política. E agora o Luiz fala: quero encontro não, meu filho, não quero encontro não. Arrego que fala, arrego. Só digo isso. PS, sim, eu vou ter o cabelo escuro e vou ficar com o cabelo escuro. Ai, eu cansei de ficar tanto esperando pra conseguir ficar com o cabelo ruim. Tava sendo doloroso demais tentar pintar de ruim e não tava dando certo. Então, vou ficar com o cabelo escuro mesmo, que é mais fácil. Bom, esquecendo minha aparência agora, vamos aos mais detalhes dessa notícia aqui. Vem conferir comigo. Lula admite à BBC que não ligou nem tentou contato com Trump após taxação dos Estados Unidos. E ele falando, ai, o Trump não tentou falar comigo. Era ele que deveria tentar falar com o Trump, não o contrário. Mas ele acabou de admitir isso, é claro, né? Que ele nem sequer tentou. Durante a entrevista à BBC, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que não fez qualquer tentativa de contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo após a imposição de tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros como aço e alumínio. A declaração surpreende por ocorrer em meio a uma escalada comercial e foi feita diante de uma série de perguntas incisivas da repórter. Indagado sobre por que não pegou o telefone para conversar com Trump, ainda que o presidente norte-americano tenha sinalizado estar aberto ao diálogo, Lula respondeu: eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar. Nunca quis conversar. Ah, tá. A repórter insistiu em confirmar: você tentou e ele não está pegando? Ou você não tentou chamar? Em resposta, o presidente brasileiro reafirmou: eu não tentei fazer chamada. Segundo o próprio Lula, o governo brasileiro não foi comunicado previamente sobre a decisão de Trump. A informação da taxação eu recebi pela empresa, nem o meu Ministério das Relações Exteriores recebeu, nem o meu Ministro do Comércio. Ainda nas palavras do presidente, os Estados Unidos não demonstraram qualquer interesse em abrir um canal de negociação com o Brasil. Foi uma coisa taxada simplesmente de uma pessoa que não quer conversar, não quer dialogar. Não é comigo, não é. É com ninguém. Engraçado que o Trump ele fez taxações altíssimas com outros países e todos os outros países entraram em negociações com o Trump e ele fez as negociações com cada um desses países. Engraçado que somente com a Rússia, né, extremista, né, a China, outro extremista, e agora o Brasil que tá virando extremista. É que não houve diálogo. Engraçado, né? E olha que o Putin ainda falou que tentaria conversar com o Trump. O Putin disse. E o Xi Jinping falou que também pensaria em conversar com o Trump. A única pessoa que não pensou em conversar e nem sequer falou que tentaria conversar foi o Lulis. Somente ele. Somente ele. Apesar de ter afirmado que não ligou para Trump, Lula mencionou que o governo brasileiro enviou uma carta oficial em 16 de maio cobrando resposta sobre negociações comerciais. Nós tentamos entrar em contato muitas vezes, tivemos várias reuniões com os Estados Unidos. Ainda assim, Lula justificou a ausência de diálogo direto, alegando que os americanos não querem conversar e tomam decisões unilaterais com base em seus próprios interesses, transferindo o ônus das consequências ao Brasil. Mesmo diante da gravidade das declarações, desde que a entrevista foi ao ar nos canais da BBC, o conteúdo não recebeu menção ou cobertura na grande imprensa nacional até o momento. Por que será? Mas só para lembrar, Trump é um ótimo estrategista. Ótimo. Aliás, excelente estrategista. Tivemos química. Trump se surpreende ao dizer que abraçou Lula e que ambos querem se reencontrar. Querem não. Lula arregou. Já vou mostrar para vocês o quanto ele arregou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 23, que teve uma química excelente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um breve encontro nos bastidores da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU, em Nova York. Não tivemos muito tempo para falar aqui, foram tipo 20 segundos, mas conversamos e concordamos em conversar na próxima semana. Ele parece um homem muito agradável, eu gosto dele e ele gosta de mim. Eu gosto de fazer negócios com pessoas de quem gosto, disse Trump em seu discurso logo após Lula ter ocupado a tribuna da ONU.
O presidente norte-americano também anunciou que abraçou Lula nos bastidores do evento e reforçou que o encontro entre os dois está sendo articulado para os próximos dias. Tivemos ali uma química excelente e isso foi um bom sinal, acrescentou Trump. As declarações se dão em meio a um momento de tensão diplomática crescente entre os dois países. Nos últimos dias, o governo dos Estados Unidos anunciou uma série de sanções contra autoridades brasileiras, incluindo familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal, como parte das medidas previstas na Lei Global Magnitsky. Apesar do tom amistoso usado por Trump em relação a Lula, o discurso do presidente brasileiro na ONU inclui críticas indiretas às ações do governo norte-americano, sobretudo no que diz respeito às medidas unilaterais aplicadas contra o Brasil no campo econômico e judicial. Quer dizer, o Lula xinga o Trump, até mesmo na casa do Trump, aí quando é pra encarar o Trump de frente, pra falar e pra negociar, ele não teve a mesma coragem que o Zelensky teve, que o Zelensky foi falar frente a frente com o Trump e o Trump desceu o porrete nele. Ou seja, o Zelensky ainda é corajoso. E o Lula, bom, só se acovardou e mais nada, porque a coragem, ó, foi rala abaixo e mais nada. Ou seja, pra atacar a pessoa, nas redes sociais, em entrevistas, ó, rapidinho. Agora, pra encarar de frente e ouvir as verdades diretamente do Trump, se cagou todinho. E como eu sei que vai ter esquerdista falando, ai, Lula não se cagou, não. Quando você pode falar verdades que você acredita serem corretas na frente de uma pessoa e você evita falar isso preferindo um encontro virtual, é cagado sim. Completamente arreco. Lula rejeita encontro com Trump. Se ele tivesse coragem, faria um encontro cara a cara também como o Zelensky fez. Mesmo levando o porrete do Trump, ainda assim aceitou um encontro frente a frente. Lula não tem essa coragem. Ele é aquele tipo, cão que late, mas não morde. Porque a mordida não é forte. Nunca foi nem jamais será. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, informou nesta terça-feira que o esperado encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve ocorrer de maneira presencial. De acordo com o chanceler, a justificativa para a reunião ser remota é que o petista está ocupado com a agenda muito cheia. Sei. Segundo Vieira, os dois presidentes chegaram a trocar algumas poucas palavras durante a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Durante a interação, Trump declarou ter apreciado Lula e afirmou que só faz negócio com quem tem afinidade. Acontece que Lula não tem afinidade nem coragem para fazer isso, Trump. Nunca teve e jamais terá. Sempre defenderei nessa soberania. Não vale nem a pena dizer isso porque é besteira da boca do Luiz. Posicionamento do governo brasileiro. Vieira ressaltou que o governo brasileiro sempre segue disponível para diálogo e negociações, mas frisou que a soberania do país é inegociável. A questão política é inegociável, declarou o ministro. Não há espaço para isso. Sei. E vender terras para terras com negócios raros para os chineses é soberania também? Esquerdistas, é soberania? A única coisa que não podemos discutir é a soberania ou a independência dos poderes do Brasil, como o presidente Lula disse hoje em seu discurso, acrescentou Vieira. É fácil falar de soberania quando você vira as coisas mais preciosas do Brasil para outros países de fora. É fácil de falar, né? Fácil. Ao falar de Lula durante seu discurso na ONU, Trump afirmou ter tido uma química excelente com o petista, a quem descreveu como um homem muito agradável. Na imaginação dos esquerdistas ele com certeza é agradável, mas só na imaginação dos esquerdistas mesmo, mais nada. O norte-americano ressaltou que ambos combinaram se reunir na próxima semana, mas Lula já regou. Segundo Trump, a conversa não passou de 20 segundos. Não tivemos muito tempo, mas ele pareceu um sujeito muito legal, afirmou. Ele gostou de mim e eu gostei dele. A fala de Trump contrasta com o discurso do petista que aproveitou o tempo na Assembleia da ONU para atacar as medidas do governo dos Estados Unidos, as quais classificou como sanções arbitrárias e intervenções unilaterais. Engraçado é que todos os países a quem o Trump aplicou sanções altas, nenhum deles ficou xingando o Trump, nem mesmo Putin ou Xi Jinping, muito pelo contrário. Ficaram calados e estavam negociando, e a maioria dos países, inclusive, já entraram em negociações, já fecharam as negociações porque já deu tudo certo. Só o Lula continua latindo. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições, nossa soberania, disse Lula. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos contam com o auxílio de uma extrema-direita subversiente e saudosa de antigas hegemonias.
Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Na continuidade de sua fala, Lula fez referência às sanções econômicas dos Estados Unidos a produtos brasileiros. Além disso, condenou medidas da lei Magnitsky e vetos de vistos de autoridades brasileiras. Bom, o país é do Trump, e se ele quiser impedir que as pessoas entrem, ele impede. Da mesma forma que o Brasil também poderia impedir, sabendo que não tem ninguém desesperado para poder entrar no Brasil. Ninguém. Aliás, eu vejo pessoas desesperadas para sair do Brasil e de outros países aqui da América do Sul para ir para os Estados Unidos e para outros países da Europa, mas eu não vejo ninguém desesperado da Europa ou dos Estados Unidos para poder vir para o Brasil ou para o país da América do Sul. Ninguém. Segundo ele, as ações enfraquecem o multilateralismo e as democracias globais. Bom, como eu já disse, os Estados Unidos é do presidente Donald Trump e ele faz as regras que ele quiser. Da mesma maneira, se o presidente Lula quisesse alterar as regras para fazer aqueles, né, o negócio que permitiram que os estrangeiros entrassem aqui para morar, também poderia, afinal de contas, são as leis do Brasil. Só que Lula não pode, não deve dar palpite nas leis, nas decisões que o Trump toma, porque ele é o presidente dos Estados Unidos, não o Lula. Então ele não tem tanto palpite. Amém? Ok? Que fique bem claro isso. Afinal de contas, é fácil você falar mal de país e ainda assim querer pra esse país. É facinho, facinho. Se você fala tão mal, então, para que você vai querer estar nesse país? Fique longe do país, não é verdade? Se você fala tão mal do país, então fique sem fazer negócio com esse país. É a melhor coisa que você faz, afinal de contas, um país que é ruim não vai fazer mal, vai fazer bem para seus negócios. Não é verdade? Esquerda. Porque eu vejo os esquerdistas falando super maravilhas de Venezuela e Cuba, mas não vejo nem. É, inclusive da Coreia do Norte. Mas não vejo nenhum de vocês desesperados para poder visitar a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e esses outros países, assim como os países extremistas árabes. Não vejo nenhum de vocês desesperados para poder visitar ou morar nesses lugares. Nenhum de vocês. Nenhum. Então, meus queridos, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.